Olá, meninos e meninas. Vamos para a terceira parte, aula do EAD do dia 4/7 de 2020, 16 horas, livro 3 e módulo 4, Aprendendo com as Curas. Roteiro 3, página 241. Nós estamos no último parágrafo, já falamos da obsessão simples, agora nós vamos falar da fascinação. A fascinação tem consequências mais graves que a obsessão simples. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do médium obsediado, né? Todos somos médiums, ou seja, estamos em contato com esse espírito. Talvez não sejamos médiums ostensivos que percebamos claramente essa ação, mas estamos percebendo a vibração desse espírito. E de que, de certa maneira, ele paralisa o raciocínio. Em geral, o fascinado não acredita que esteja sendo enganado. Lembra que eu falei? Aí que mora o perigo, né? Vai convencer alguém de extremo sucesso na vida material, na vida profissional, de que ali está instalado um processo obsessivo. A pessoa fala, mas quem é você? Pobre coitado aí, eu que estou por cima e você vem me falar que eu que estou adoecido? Por quê? Porque a pessoa está medindo o sucesso pelas questões do mundo material. Ela não é capaz de perceber que por trás disso há comprometimentos no campo moral, comprometimentos no campo espiritual. Por isso que eu falei que é difícil tratar, né? O espírito tem a arte de lhe inspirar confiança cega, o que o impede de ver o embuste, ainda quando esse absurdo salte aos olhos de toda a gente. Essa é uma questão, né, muito séria. Quem está ao lado vê que aquilo não vai dar certo. Aqui vamos fazer uma análise do movimento espírita rapidamente. Dirigentes de casa espírita ou de órgãos de unificação, palestrantes espíritas, médiums de todos os tipos de mediunidade, que começam a fugir completamente dos princípios, começam a se achar, não, Kardec está superado, não, porque a minha experiência, puxa, abram os olhos, porque quando começamos a achar que a nossa experiência é superior à codificação, é realmente algo perigoso. Então começamos a fazer o famoso espiritismo à moda da casa, né? Mudamos aquilo que achamos que deve, né? Às vezes lemos lá o Evangelho segundo o Espiritismo no início da reunião para configurar que é uma reunião espírita, mas tudo que acontece dali para diante não é espírita. Vamos dar um exemplo? O que Kardec colocou na codificação? Apenas aquilo que passava pelo crivo da razão e que diversos espíritos, através de diversos médiuns, tinha dado aquela informação. Ou seja, informação que vinha de um espírito apenas e não tinha respaldo de outras comunicações, não foi para a obra básica. Ou seja, o espiritismo, de maneira científica, pressupõe o princípio da universalidade. Que princípio é esse, né, da ciência? A água ferve a 100 graus centígrados ao nível do mar, né, em qualquer lugar. Ou seja, é universal. Então, uma verdade que é dita aqui tem que ser dita ali, tem que ser dita lá ou acolá. Se não passar por esse crivo, já não é espiritismo. Portanto, casas espíritas, médiuns que começam a dizer, mas o meu mentor, o meu guia, o meu orientador mandou fazer assim. Aí você fala, mas e Kardec? Mas o meu mentor, Kardec, está superado. Percebe? Vá convencer o indivíduo de que ali está instalado um processo obsessivo. Na liderança de qualquer religião temos isso. Na liderança de qualquer grupamento social nós temos isso. Pessoas que às vezes estão indo bem e de repente se perdem porque, motivadas pelo orgulho, acabam entrando num processo de fascinação. Quem está livre disso? Nenhum de nós. Quanto mais nós temos uma posição dentro de uma empresa, dentro de uma instituição religiosa, dentro da política, quanto mais alto o degrau que nós ocupamos, mais sujeito a esse tipo de ação
malévola nós estaremos. Também estaremos sujeitos às ações dos bons espíritos. Se o meu orgulho não sintonizar com os obsessores, estarei protegido. Mas, se o meu orgulho falar mais alto, se eu achar que aquilo que eu trago é tão melhor e mais novo e tão inovador, que a doutrina está superada, que o Cristo está superado, aí tem gente que aceita a doutrina e o Cristo até a página 10, né? Até aquilo que interessa, depois não mais. Agora, já na página 242, temos ainda o tema fascinação. A fascinação ocorre por meio de persistente indução telepática produzida pelo obsessor sobre a mente do obsediado. Persistente, não é? Ele vai repetindo coisas, não são frases erradas. Por exemplo, acredite em você, não aceite pessoas que queiram parar o seu trabalho é muito importante, você é um missionário que tem coisas a trazer para inovar. Edmir, mas isso não são coisas boas? Dependendo do contexto, isso é obsessão, isso é fascinação. Porque, como foi dito na frase anterior, quem está no entorno está percebendo, mas a pessoa fascinada não percebe. E eu vou analisar o último item, que é a subjugação, o segundo parágrafo da página 242. A subjugação é uma obsessão muito grave, daí ter sido chamada de possessão. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Numa palavra, o paciente fica sob um verdadeiro jugo. É possível que vocês já tenham visto em filmes de terror, né, de suspense, né, alguma coisa do tipo assim, pessoas endemoniadas, né, como veremos depois na parte dos trechos evangélicos. É um pouco assustador, né, tanto que eu falei que faz parte de filme de terror. A gente que trabalha com isso, no movimento espírita, né, também trabalhamos com isso, tivemos a oportunidade de atendermos casos assim. Não fosse pelo estudo, não fosse pela confiança que temos na espiritualidade, confesso que ficaríamos bastante amedrontados. Eu me lembro de uma oportunidade que no meio da madrugada recebi um telefonema para fazer um socorro e o obsediado estava destruindo toda a casa e a esposa ligou, a mãe, estava a irmã também, o filhinho pequeno, e eu estava me vestindo, né, para ir até o local. E na hora que estava me vestindo, a espiritualidade me mostrou um quadro mental de como estava a situação. Eu nunca tinha ido ao local, não conhecia, mas fui, digamos assim, me permitiram ver a situação antecipadamente. Eu parei no meio, eu falei, acho que não vou, né? Acho que eu não dou conta disso. E aí, né, uma das nossas mentoras da casa, que sempre nos acompanha, a Ismênia, estava conosco, me deu um pito e falou assim, se você foi chamado, vai. Não pense que é você mesmo que vai dar conta da situação ali. Nós vamos dar conta, mas os encarnados não nos percebem. Então você precisa ir lá para atender aos encarnados, porque a situação grave somos nós que vamos atender. Ou seja, faz a sua parte que é pequena, que a parte difícil fazemos nós. Assim também tivemos mais, talvez, uns 10 casos ao longo da nossa experiência mediúnica de atendimentos de pessoas com possessão. Não é uma coisa que nós gostaríamos de fazer, agradável de ver, né? A igreja chama isso de exorcismo. Nossos irmãos evangélicos falam que estão expulsando também o demônio, mas nós sabemos que são irmãos nossos, né? Espíritos que estão momentaneamente no mal, que posteriormente irão, claro, seguir o caminho do bem, mas por hora não estão seguindo e se sentem no direito, como nós veremos no estudo adiante, por vínculos do passado que tem com essa pessoa, com essa família, se sentem no direito de cobrar ali. Então,
no painel das obsessões, à medida que se agrava o quadro de interferência, a vontade do hospedeiro perde os contatos de comando pessoal na razão direta em que o invasor assume a governança. Ou seja, eu vou permitindo e esse espírito vai dominando. Ah, Edmir, então chega um ponto que eu não tenho mais controle. Não, Kardec nos diz que no caso mais grave de obsessão, o obsediado ainda pode dar o grito de liberdade. Provavelmente precisará de ajuda externa, mas depende da vontade dele. Ajuda externa de pessoas que trabalham com isso, né? Por exemplo, nós agimos externamente, mas se não houver a vontade interna do obsediado, é muito difícil que a gente consiga modificar significativamente o quadro. Mesmo que você consiga que a espiritualidade afaste aquele espírito, vai ser muito temporário. Bom, só para encerrar então a nossa aula de hoje, essa ação pode ser física, nós veremos até nos trechos evangélicos, pode ser psíquica e pode ser fisiopsíquica, as duas coisas. Gente, nós já passamos os 30 minutos da nossa aula e estamos ainda na página 242, nem entramos na interpretação do texto evangélico. Então, a semana que vem, ou eu gravo a segunda metade, ou fazemos ao vivo a segunda metade, podendo tirar dúvidas aí. Vai depender da votação que teremos no grupo de WhatsApp. Um abraço a todos.